Então tá gravando. Sejam todos aí muito bem-vindos. Mais uma célula de Identidade e Propósito, realizada aí todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, aqui pelo aplicativo Zoom. Hoje, né, com a estreia da nossa querida Marise e do nosso também querido pastor Eli, e com a honra de ter a ministração hoje, como eu escrevi no grupo da célula da Poetisa, né? É, Tassiana. E já vamos dar início. Eu vou dar a palavra para ela, só ela que está com o som liberado. Então, se quiser, tá, se fica à vontade para estar fazendo a nossa oração aí inicial e depois já ministrando aí de acordo com o que o Espírito tocar no seu coração. Beleza. Então, vamos todos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, eu quero colocar nossas vidas, Pai, neste momento, diante da tua presença. Eu quero pedir, Pai, que todos os corações possam se acalmar neste momento, para que possa, Senhor, estar tranquilo e ouvir a tua palavra e venha absorver a tua palavra e que venha entender. Eu peço a ti, Pai, também que o teu Espírito Santo use da minha vida como um instrumento, como um canal de bênção. Que não venha ser eu, Pai, mas que venha ser o teu Espírito ministrando através da minha vida aquilo que o Senhor quer que eu fale. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos estar atentos, para que possamos estar com nossos ouvidos sensíveis à tua voz. É que eu peço para o Senhor neste momento e desde já te agradeço, Pai. Amém. Amém. Boa noite a todos. Então, para começar, Manu, eu peço para você que você coloque o primeiro Tessalonicenses. Vou começar já falando um pouco. Só que eu vou ler na minha Bíblia, tá? Porque fica muito pequenininho e eu não consigo pegar. Tranquilo. Vou começar a primeira Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3, que diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 16 ao 17. Colocou? Pode ir. E diz assim: Pois, dado a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Aí pode colocar agora Mateus capítulo 24. Tá lá. 24:36. 24, 36, do 36 ao 39. Isso, que diz assim: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Hoje nós vamos ler bastante, viu? Vamos para Sim, a 2 Pedro agora. Virou mais que uma célula, virou um estudo bíblico. Agora é Atos. Oi? Agora é Atos. É verdade. Deixa eu ver onde está aqui no meu. Atos 1. Do 9 ao 11. Tendo dito isso,
Ó, e só para poder vocês entenderem a questão do Atos, de Atos que está falando aqui no versículo 9, depois que Jesus ressuscitou, depois dele ter passado os 40 dias com os discípulos, ele sobe aos céus, e é onde dá continuidade aqui, que fala assim: tendo dito isso, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus voltará da mesma forma como vocês viram subir. Agora que é 2 Pedro. João. 2 Pedro 3:11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 2 Tessalonicenses. Do 1 ao 4. Isso. Está escrito: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Até o 4 falei, né? 4 também. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus. Não. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Vamos para João 14. Está marcado aqui, mas sumiu. Está escrito assim: Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhes preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Agora, Apocalipse. Apocalipse 22:20. Isso. Está escrito assim: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Sim, venho em breve. Vamos dar uma pausinha por aqui? Para mim é uma grande satisfação poder falar sobre esse assunto que, bom, pelo menos eu não tenho ouvido já há um bom tempo nos cultos ou onde quer que seja levada a palavra de Deus. É sobre a volta do nosso noivo, né? E nada melhor do que falar do que ele fez, do preço que ele pagou por cada um de nós, não é verdade? E para poder falar um pouquinho para as pessoas que não conhecem sobre a volta de Cristo, que nós somos a noiva de Cristo, eu também peguei para você estar entendendo um pouquinho sobre o casamento judaico, sobre a semelhança que tem sobre o casamento judaico de Jesus. Ele era judeu, né? Então, a forma que na época de Jesus, até mesmo antes, que se dava um casamento, tem muito a ver
com a volta de Cristo. E diz assim, ó, quando um jovem judeu, nos tempos de Jesus, encontrava uma mulher que queria casar, ou a mulher que seu pai dizia que era para ele casar, ele deveria se aproximar dela com um contrato de matrimônio. Ele deveria ir à casa dela com uma proposta, com um acordo legal e verdadeiro, dando os termos pelos quais ele estava propondo o casamento. O mais importante é ser considerado no contrato. Era o preço que o noivo estaria disposto a pagar para desposar aquela noiva em particular. Então, o noivo deveria pagar este valor, e não era qualquer valor, modesto e barato, mas ele deveria expressar o grande custo que aquela noiva lhe traria. Deveria pagar caro pela noiva que escolhesse. Então, assim, para dar bem a entender, acredito que todo mundo aqui deve ter ouvido, a Suzete, ela conhece, não sei se é amiga dela, que eu esqueci o nome aqui, cadê o nome dela? Marise. Marise, se ela conhece sobre a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele veio, né, a essa terra, era 100% homem, 100% Deus, e ele viveu de forma que não encontraram pecado, não foi encontrado mancha nenhuma nele, e ele morreu para poder nos salvar. Então, como a semelhança da volta a semelhança de Cristo aqui na Terra com o casamento judaico é bem isso. Jesus Cristo escolheu a noiva, Deus permitiu que Jesus escolhesse a noiva e foi pago um preço muito caro para que ele pudesse se despojar dessa noiva. E nós somos a noiva de Cristo. E o que eu trago nessas palavras de hoje de Deus, a reflexão para quê? De que forma nós estamos esperando pela volta de Cristo? De que maneira que nós estamos nos preparando? Porque eu trouxe também uma reflexão assim, porque hoje em dia, da maneira que nós vemos como as pessoas se envolvem, como as pessoas, quando conhecem alguém, hoje é difícil a gente ver as pessoas namorarem, noivarem, casarem, sendo que na época também, né, os judeus, eles não têm o hábito de namorar, né? Eles conheciam a noiva, eles noivavam, aí o noivo ia embora e depois ele voltava apenas para casar. E hoje em dia nós vemos que pessoas, elas mal conhecem um ao outro e eles já vão, não é nem casando, eles vão juntando, né? Se tornando amasiado. Então, assim, as pessoas não têm noção do que realmente é um casamento, da forma que é para ser um casamento hoje em dia, né? Da forma que Cristo estabeleceu. E a gente, como igreja de Deus, né, como parte do corpo de Cristo, de que forma nós estamos esperando pela volta do Senhor? De que maneira que nós estamos preparando para que ele nos encontre, né? Porque a palavra de Deus diz que ele virá como um ladrão, né? Na parábola das 10 virgens, né? E ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Que nem para vocês entenderem um pouco, eu tenho a intenção de casar com o Manuel, essa é a minha intenção. Mas de que forma que eu estou me preparando para isso? Eu estou sendo fiel a ele? Eu estou sendo fiel ao nosso relacionamento? Eu estou procurando conhecer ele? Então, de que forma que estamos nos preparando para a volta de Cristo? Cristo é nosso noivo. Aqui na Terra, como eu costumo dizer, eu gosto de dizer que nós somos peregrinos. Tudo isso aqui um dia vai chegar ao fim. E de que forma seremos encontrados? Né? A palavra de Deus fala que Jesus virá buscar sua noiva, ela terá que ser limpa, até que ser pura. E como que a gente está fazendo isso? Muitas vezes a gente acaba colocando tantas outras coisas no lugar que é para ser o lugar de Deus. Deixa eu ver o que mais aqui. E outra, tem uma coisa que tem me chamado também muita atenção, são as distrações. São as distrações que o mundo nos oferece, que por muitas vezes faz a gente tirar o foco daquilo que realmente faz sentido, que é a vida eterna, né? E para poder vocês entenderem essa questão, essa eu não mandei, não, Manu, essa eu deixei para mim ler aqui mesmo, eu não mandei para você.
Eu vou estar lendo para vocês agora 1 João 2:24, que fala sobre essas distrações. A palavra de Deus diz assim: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Aí no 26 vai dizer assim: escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. No 28 vai dizer assim: filhinhos, agora permaneçam nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E dando continuidade no 2, diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. E no capítulo 4, versículo 4, também diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Essas são as distrações que eu quero dizer, que a palavra de Deus diz que muitos sairão do nosso meio, né? Muitos levantarão heresias, né? E fala que eles saíram do nosso meio e não permaneceram, porque na verdade eles não são nossos. Então, quando a gente busca realmente conhecer o nosso noivo, o que ele fez por nós, passo a passo, o que ele passou por nós, quando na verdade nós não merecíamos nada, ele fez por amor. E quando a gente busca conhecer de fato a palavra de Deus, conhecer quem que é esse noivo, quem que é nosso Pai, por intermédio do Espírito Santo, nós não vamos ser, como também costumo dizer que está na palavra, nós não vamos ser levados por doutrinas de humanos, como as ondas do mar, né, levado de um lado para o outro. Nós vamos estar firmados na palavra de Deus. Então, nós vamos conhecer, nós não vamos permitir que qualquer outro tipo de palavrinha, qualquer outra coisa que vem para ostentar a nossa carne, nossa vontade, até mesmo a nossa vaidade, nós não vamos permitir que nós sejamos levados por doutrinas. Então, quer dizer que nada vai tirar de nós a certeza de que Cristo vai voltar, Cristo vai buscar sua noiva e com ele iremos reinar no céu. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe para vocês. Tem o Manu, eu falei para você, acho que foi na segunda-feira, que Deus falou comigo de uma forma diferente, né? E eu quero também falar para vocês que fala sobre a parábola do filho pródigo. Deus, ele ministra no coração de cada um da forma que ele quer, né? Ele revela aquilo que ele quer da forma que ele quer que a gente entenda. E o que Deus trouxe para mim foi assim algo tão impactante que eu trago também nessa palavra de hoje, que fala sobre a volta de Cristo, né? Quando fala que o filho mais novo, ele pediu ao pai, né, que desse a sua parte da herança. O que Deus ministrou no meu coração a respeito disso? Que quando Adão ele decidiu comer do fruto do pecado, ali ele estava pedindo para Deus que desse para ele a parte da herança dele. Ele decidiu optar pelo conhecimento do bem e do mal. E o que acontece? Que até hoje nós estamos sofrendo consequências dessas atitudes, dessa escolha, né? Nós vivemos em pecado, por mais que nós buscamos santidade, viver em Cristo, a nossa carne ela é pecadora, né? E quando fala a questão de que o filho pródigo, depois de passar por diversas dificuldades,
de até desejar comer da lavagem, né, da comida dos porcos, ele decide voltar. O que Deus ministrou no meu coração? Que, na verdade, Adão, ele optou, assim como o filho pródigo, em pegar a sua parte da herança e ir para o mundo fazer o que quer, e nós estamos até hoje. E quando o filho pródigo ele resolve voltar, vai ser a nossa volta para casa. Quando o pai faz um banquete para receber o filho, vai ser o banquete da festa do casamento do cordeiro. Foi isso que Deus ministrou de uma forma que eu nunca ouvi falar. Que Adão, por sua atitude, por sua escolha, pecou. Hoje ainda sofremos consequências, passamos por diversas provações, mas em Tiago diz, né, considerar motivo de grande alegria passar por diversas provações, mas não quer dizer, ainda Jesus fala, né, neste mundo vocês passarão por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando o filho pródigo, os filhos pródigos voltar, vai ser a volta de Cristo, vai ser o grande banquete, vai ser a festa do casamento do Cordeiro. E na verdade, é isso que eu queria trazer para vocês. Só que, assim, para finalizar, vai ser... Cadê minha Bíblia? Para finalizar, um versículo também que eu sou muito apaixonada, que está em Apocalipse 19, do 7 ao 9, que diz assim: regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Para finalizar, eu deixei esse capítulo, né, de Apocalipse, porque ele frisa bastante sobre o casamento do Cordeiro, né, a noiva se aprontou, e para que a gente possa refletir, sabe? De que forma que nós estamos nos preparando? Realmente nós estamos nos preparando? Porque muitas vezes nossos corações, não que seja errado a gente querer trabalhar, querer conquistar, querer, não sei, buscar algo, né? Só que a palavra de Deus fala que nada nesse mundo pertence a nós. Tudo isso aqui perecerá, né? Mas todo o ouro que é juntado no céu, esse sim tem valor. Então, de que forma nós estamos nos preparando para esse grande dia, né? Como um casamento. E Deus tem ministrado tanto isso no meu coração que eu até compartilhei com o Manu na segunda-feira quando a gente voltava da clínica, da maneira que Deus está me transformando, da maneira que Deus está fazendo na minha vida. Mas por quê? Porque eu me disponho, sabe, em buscar entender da forma que Ele pensa. Eu peço para Deus que Ele me ensina a amar como Ele ama as pessoas. Eu peço a Deus que Ele me ajude a me desligar das coisas terrenas. Não que eu não vou ligar para minha família, não que eu não vou amar as pessoas, mas o meu desejo, o meu anseio para estar com Cristo é tão grande que nada, como eu falei, eu me desprendo das coisas da terra. Não que eu vá cuidar, eu cuido das coisas do dia a dia, do projeto, da minha família, dos meus amigos, mas a minha mente, ela fica tão ligada no Senhor que eu acredito que é isso, quando fala a palavra de Deus, que diz que a gente meditar na palavra, né, de dia e de noite. Não é vou sentar, vou ficar o dia inteiro sentada lendo, mas quando a gente tem um hábito de buscar conhecer a palavra de Deus, a gente fica o dia inteiro meditando na palavra de Deus. Então, assim, a forma que eu, particularmente, estou me preparando é dessa forma. A entender a vontade de Deus para minha vida, né, para as pessoas, né, ser um instrumento de Deus, mas com a certeza de que tudo isso aqui vai passar.
E a eternidade, ela é fato. E aonde nós vamos passar a eternidade? Mas que o nosso desejo por estar do lado do Senhor, por ter a presença de Deus, seja maior do que aquilo que Ele pode nos dar. Que a presença dele seja mais importante. Que nem Rei Davi fala, né? Aquela passagem que eu não lembro onde que está, que ele fala, só no retiro de mim teu Santo Espírito, né? Então, que isso venha a ser verdade na nossa vida, que cristão nós possamos nos preparar, cuidar das coisas de Deus aqui na terra, mas estar com a mente ligada no céu. Amém, meus queridos? Essa é a Amém. palavra que eu trouxesse para vocês nessa noite. Amém. Que bênção. Obrigado, Tassi. Eu vou começar pelo nosso estreante, pelo pastor aqui, ali. Meu pastor, depois de ter ouvido aí, né, toda a ministração da Tassiana, o que você pode acrescentar para nós aí, ou qual o seu entendimento, ou o que toca no seu coração de você compartilhar com a gente, meu irmão? Antes de mais nada, estou feliz de ver o Bruno. Bruno, vou declarar o meu amor por você aqui. Eu te amo, viu? Ô, Glória. Isso é bênção, viu? Vou te fazer uma visita aí. Não tá com Covid não, né? Não, espero o resultado. 14 dias aí eu estou de molho. Eu estou apresentando o quadro do provavelmente o Covid, mas tudo bem. Saudade de você. Com certeza, estamos. Bom, para mim é um privilégio, eu já falei de entrada, né? Tá ouvindo? Vocês estão ouvindo bem? Senão põe o microfone. Tá sim. Bem? Tá tranquilo. Então, é um privilégio para mim poder participar. Desculpa aí o anonimato, né? Já falei isso de entrada. E eu fico feliz por poder participar de um povo, isso aí é um jargão, né? De um pessoal que a gente vai encontrar lá no céu, e se é que a gente vai ter lembrança. Eu falo assim para o pessoal da minha igreja, olha, tem duas opções para a gente se ver lá no céu. Ou porta 12 ou porta 4. Porque diz que a Nova Jerusalém tem 12 portas. Ou é a 12 ou é a 4. Então, numa das duas você vai me encontrar. Eu vou estar rodando nessas duas. Porque eu gosto da 4 e da 12. Bom, quanto a esses textos, eu sei que eu tenho, todo mundo vai falar, eu tenho pouco tempo. Ela puxou, o grupo foi sugerido uns textos clássicos referentes à vinda. E algumas pessoas, para quem não sabe, eu dou aula de geografia. Para algumas pessoas, têm perguntado quanto aos sinais dos tempos, essas coisas todas que têm acontecido com o mundo, Covid, essas coisas todas. E eu tenho colocado bem da forma categórica e didática o aspecto de que Israel é o termômetro do mundo. Não podemos negar isso. Queremos ver como será os fins dos tempos, ou então o time de Deus, como diz a garotada de hoje, né? A vibe de Deus, né? O tempo de Deus é só olhar para Israel. Agora, os 15 minutos restantes do final pode ser numa compensação de 5 a 10% na questão de história de tempo, nós estamos nesse exato momento no tempo ou daqui a 200 anos, à volta do Senhor. Então, deste quadro de perfil de tempo, desde quando criança eu estou na igreja, eu ouvi o meu pai falar, se prepara, porque Jesus vai voltar. Já se passaram 57 anos, velho. O que ela falou, e está dentro da luz da palavra, é aquilo que nós fechamos aqui. Temos que estar preparados. Como aquele avião. Quando eu conheci o Bruno, acho que naquele ano caiu o Air France lá no arquipélago de Fernando de Noronha. Lembra disso, Bruno? Nós fizemos um evento na quadra de futebol lá em Pedreira, ou aí em Pedreira. Entendeu? Aí tinha acontecido uns 2 meses antes a queda daquele Air France. O que acontece? As pessoas estavam com planejamento. Uns casaram, ela falou em casamento. Uns casaram, estavam indo passar lua de mel, outros estavam indo para negócios, outros estavam voltando de viagem, estavam indo conhecer a Europa, enfim, estavam fazendo tantas coisas. Todos ali tinham um planejamento. E o que aconteceu? Foi arrebatado, foi sacado, foi tirado o sonho deles. O que essas pessoas têm de mim e daquelas que faleceram naquele episódio, qual é a diferença? Que eu estou vivo e elas morreram. Não sobrou ninguém vivo. Mas para nós dois, para nossos dois grupos, esse aqui, os de hoje, que nós temos é que sempre estar preparados, porque não sabemos a hora.
Então, a diferença minha e de cada um aqui nesse chat de classe, ou então das nossas igrejas no mundo, é o estar preparado. Porque a volta do Senhor é iminente. A volta do Senhor é clara. A volta do Senhor está escrito. É só ler a Bíblia e não ver quem não quer. E finalizando, esse acontecimento no Líbano, como eu mencionei, eu sou professor de geografia. E eu pontuei para a minha turma referente a olhar para Israel, como eu abri essa fala. Quando nós olharmos para Israel num ponto de vista político, nós vamos ver qual é o quadro agravante que nós temos. Voltando a 15 anos atrás novamente, nós estamos deparando com uma guerra civil na Síria, que ainda ela existe ainda. Porque um jovem, há 15 anos atrás, pichou lá numa das paredes do governo, referente contra o governo atual, e aí ele foi preso, foi torturado e morto, aí gerou toda aquela guerra civil que a Síria tem hoje, que já vai para 15 anos. O Líbano não é diferente. O Líbano também está prestes a uma guerra civil porque o governo está sendo investigado sobre corrupção. Se esses radicais, como lá na Síria, se levantarem, gera uma guerra civil. E por gerar uma guerra civil, que entra o Estado Islâmico, que ele não está aniquilado, ele só está adormecido. Se vir a ressuscitar ou suscitar o Estado Islâmico, o que acontece? Israel ao norte vai ter só inimigos. E sendo que a Rússia ela é mantenedora em armamentos desses países, Turquia, a Síria e provavelmente agora o Líbano. E só temos o quê? Estados Unidos na Arábia Saudita e Estados Unidos em Israel. Então, se nós olharmos, isso é um ponto de vista, um aspecto geopolítico, tá? Mas só para fechar com a palavra dela, dando em base, de que os fins dos tempos está próximo. E a bodas do Cordeiro, eu tenho que ser uma daquelas 5 virgens segurando a lâmpada. Essa é a minha palavra aí dentro dessa colocação dela. Obrigado, meu amigo, pela sua aula de geografia aí. Eu adoro geografia também, tudo cultura, e a gente tem que estar inteirado das coisas para que a gente não fique à mercê da sorte, né? Vou trazer nosso outro pastor aqui para a conversa já, o Marquinho, né? A Tassi trouxe um pouco do que o pastor Paulo falou ontem no culto, né, Marquinho? Da gente viver uma vida, a nossa geração encarar o pecado como uma coisa banal, uma coisa tranquila, né? Não, o pecado é tranquilo, ele só vai te levar para o inferno, ele só vai te tirar a vida eterna, né? E por muitas vezes a gente acredita que pode viver uma vida e que vai dar tempo de se salvar depois, né? Mas como ela bem disse, a gente não sabe a hora, ninguém sabe, a não ser Deus. Então a gente tem que estar preparado. Mas o que você acrescenta aí, Marquinho, com a sua sabedoria de sempre? Não, estão me ouvindo? Então vai lá. Viu? Hoje foi uma aula sistemática de escatologia, de Gênesis a Apocalipse sobre a volta de Cristo. Parabéns, viu, Tassi? Deus abençoe e continue te usando. É isso, estudou a Bíblia inteira hoje aí, ó. Trabalhando de Gênesis, a queda do homem até a volta de Cristo, o segundo Adão. Não, mas é benção demais. É isso aí mesmo, Manuel. Acho que a gente vai vivendo uma vida. Eu costumo dizer o seguinte: eu falo que antigamente o inimigo trabalhava de maneira muito violenta, né? Você vê os nossos irmãos que foram levados às arenas, né? Que foram mortos. Hebreus 11 vai falar isso: homens a qual o mundo não era digno de tê-los e tal. Você vê todo o início do cristianismo, né? Aqueles que se diziam cristãos, eles davam a sua vida, né? Por isso. Eles morriam por isso. E eu vejo que o inimigo ele vem trabalhando de uma maneira muito suave hoje, né? Antigamente ele atacava dessa maneira, atacava o corpo, ele matava. Então as pessoas, os cristãos eram mortos.
Hoje eu vejo que ele ataca de uma maneira muito sutil, né? Ele simplesmente te afasta de Cristo. Eu ouvi uma história uma vez, um pastor que ele é missionário, que chama Mário Freitas, acho que é, ele trabalha com missão nesses países da igreja perseguida, né? E ele falando, ele fala assim, olha, eu sou mestre na área de teologia e tal, mas ele fala assim, olha, tá demais a discussão teológica hoje no nosso meio. Ele conta uma historinha que ele fala assim, um dia tinha a reunião lá no inferno para saber como que eles iam derrubar os cristãos, né? E ele fala assim, e não chegava em acordo nenhum, e todo mundo dando opinião. Ele falou até que um diabinho nerd levantou a mão e falou assim, viu, posso falar? Aí ele levanta a mão e ele fala assim, e se a gente começasse a jogar para eles questões teológicas? Ele falou, e deu super certo, ele falou. Aí ele fala assim, ó, eu tô lá com a igreja perseguida, trabalhando com o pessoal, tá faltando gente para trabalhar, enquanto isso o nosso povo tá discutindo se é calvinista, se é arminiano, se é isso, se é aquilo. Igual você falou, isso é pecado, isso não é. Pode beber, não pode. Pode ir pra balada ou não pode, não sei o que tem. Então fica procurando brecha para não levar uma vida de santidade, fica procurando brecha para não fazer, para não viver o cristianismo, para não viver o evangelho, né? A gente gosta muito de discussão e pouca ação, né? Estamos trabalhando pouco. Tem muito serviço a ser feito. Você vê com mente limpa quanto trabalho que tem para ser feito. Uhum. Então, acho que é ficar atento, igual nosso irmão ele falou aí, Israel é o relógio do mundo, né? Então, um país que a gente tem que ficar realmente atento é Israel. Esses dias aqui na Nazarene de Jaguariúna, veio uma mulher que dá estudo lá em Israel. Ela estuda lá e tal, e ela veio dar uma palestra aqui, falando sobre essa questão de Israel como relógio do mundo e como que as coisas estão se encaixando e está muito próximo realmente à volta de Cristo, né? E o que nos resta é ficar atento, né? É viver essa vida atenta e esperando, ansiosos. Como ele já disse, como as 5 noivas prudentes, né? É isso aí mesmo. Aleluia. Amém. Obrigado, Marquinho. Eu que agradeço. Eu vou falar agora, porque assim, a Tassi, ela falou algumas coisas que ontem, no momento de oração que a gente fez lá na igreja, essa passagem que ela falou de Davi e ela não sabia onde estava, é Salmo 51, 10 e 11. Salmo 51, 10 fala, ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E no versículo 11 fala, não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Santo Espírito. E essa foi especificamente a minha oração de ontem, porque dentro dessa vida de santidade que a gente precisa buscar, e eu estava ouvindo a ministração, não lembro de quem esses dias, falando de que ninguém vai ser santo, mas a vida de santidade tem que ser uma busca, né? E a gente tem que estar na direção dessa vida de santidade, né? A gente não pode querer tomar atalhos e nem pode querer, não, eu vou ficar um pouquinho por aqui ou eu vou dar uma passeadinha por ali e depois eu volto para essa vida de santidade que o cristão tem que viver, né? E aí eu fui buscar em João 10, 10, quando o Marquinho falou, né, que o inimigo hoje age de maneira mais astuta do que ele já sempre foi, né? Os objetivos do inimigo é roubar, matar e destruir, né? Antigamente o inimigo ele demorava anos para se apoderar de uma pessoa, né? E aí depois chegava um pastor ungido ou uma pessoa com poder de intercessão e, enfim, em questão de segundos, expulsava esse espírito ruim da pessoa, né? Hoje em dia o inimigo ele age de maneira diferente. Ele destrói de maneira diferente a nossa vida. Ele vai destruindo os nossos relacionamentos, ele vai destruindo a nossa vida emocional, ele vai destruindo o nosso psicológico, ele vai destruindo a nossa família, ele vai destruindo a nossa autoestima, ele vai destruindo a nossa fé, ele vai fazendo com que a gente desacredite da bondade, a gente desacredite do amor, a gente desacredite das pessoas. E quando ele destrói tudo isso em nós, ele acaba destruindo
tudo que, no final das contas, Jesus veio trazer e veio fazer com que a gente valorize, né? Então, é muito mais difícil para um pastor ou para um intercessor chegar para uma pessoa, por exemplo, que está com o psicológico, ou que está com um quadro depressivo, ou que está com problemas, com traumas, e que, por muitas vezes, sem perspectiva, sem esperança, resolver isso numa oração, né? Por muitas vezes é preciso um trabalho um pouco mais árduo para que essa pessoa volte a ser o que ela pode ser e o que ela tem que ser vivendo uma vida em Cristo, né? Quando o Marquinho falou do trabalho que a gente faz em clínicas, é porque eu falo isso porque eu convivo com dependentes químicos, né? E vejo o como que, infelizmente, a recuperação de algumas pessoas, recuperação espiritual, tá? A recuperação física é fácil. Em alguns dias a pessoa se recupera fisicamente, mas a recuperação espiritual é muito demorada. Fazer a pessoa, às vezes, recuperar a fé. Tá aqui, depois eu vou dar a palavra para o Simar, né, que a gente teve a honra e o privilégio de conhecer num grupo que a nossa comunidade tem, chama-se Projeto Empatia, que acolhe pessoas com depressão, que passam por luto ou que passam por algum tipo de transtorno psiquiátrico, né? E o como é difícil vencer essas lutas, e por muitas vezes o inimigo está se utilizando desse tipo de arma, muito mais do que para simplesmente matar a pessoa. Ele destrói a pessoa nessas áreas e automaticamente essa destruição vai acometendo as pessoas que estão à volta dela também. Está aqui a Kátia, que é uma codependente, que convive com um dependente químico, e que imagino que ela também, quantas vezes não deve ter perdido a fé, né? Por conta das coisas, das situações que viveu. Então, para voltar para a palavra que a Tassi trouxe, hoje, eu trabalhando com isso, eu vejo o quanto é importante, muito mais do que a gente recuperar a qualidade de vida das pessoas, ter a oportunidade de apresentar para elas o que está na continuidade de João 10:10. Porque João 10:10 fala assim: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, olha só. Primeiro fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E depois Jesus vem e fala que ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, recuperar a pessoa só para tirar ela do fundo do poço é pouco ou insuficiente. No final, você tem que apresentar para ela Jesus e tem que apresentar para ela essa vida e vida em abundância que só nele a gente consegue ter, né? E viver essa vida em abundância vai nos dar a oportunidade de nos transformarmos na noiva que ele espera encontrar quando ele voltar, né? E aqui eu vou finalizar com uma das coisas que eu tive que me familiarizar nessa curta vida cristã que eu tenho aí de 1 ano e pouco. Quando eu ouvia falar de noiva, demorou um tempinho para eu entender ou para eu deixar de me sentir constrangido, porque eu não entendia direito o que era a noiva de Cristo, e que a igreja é a noiva, né? E de que eu não sou machista, longe disso, mas me ver como a noiva demorou um pouco para ficar. O Bruno está dando risada ali, ó. Me ver como a noiva demorou um pouco para me familiarizar. Eu estou sendo totalmente honesto e sincero aqui. Mas hoje não tem nada mais que eu queira ser do que a não ser essa noiva, né? E ontem eu me emocionei muito em oração, porque eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar. Eu sei que eu ainda sou muito falho, que tem coisas assim muito simples que eu erro, que eu peco, e que
não é em oração que eu vou me libertar disso, mas sim na prática, com boa vontade, fazendo o que eu tenho que fazer. Mas também não vou tomar muito tempo, não. Eu achei sensacional a palavra que a Tassi trouxe, porque é o caminho, o que a Tassi trouxe hoje para a gente é o caminho que a gente tem que trilhar para a gente chegar no destino final, que é o que Jesus está preparando para a gente. Quando ele foi e falou: estou indo para preparar uma casa, né? Para quando eu vier buscar a minha noiva, né? A gente poder ser acolhido nessa casa, nessa nova Jerusalém que ele está preparando para nós. Obrigado, viu, meu amor? Ô, Silmar, você, meu querido, eu falei aí sobre males espirituais, porque para quem não sabe, tá, doenças psíquicas são males muito mais do que psicológicos, são males espirituais, tá? A pessoa espiritualmente fica fraca. E a gente teve a oportunidade, a honra de te conhecer e ver a sua ascensão espiritual, né? Saindo de um fundo de poço, se reerguendo e tal. E, cara, é uma alegria ter você com a gente hoje aqui, meu irmão. Obrigado. Estão me ouvindo bem? Pode falar. Tá bom. Você, Tassi, principalmente, acompanharam a minha chegada, o estado que eu estava, e puderam acompanhar também a melhora. Essa melhora, ela não foi uma melhora só medicamentosa, ela foi uma melhora espiritual também, porque a gente deixa de desacreditar numa série de coisas. Eu, por exemplo, eu deixei de desacreditar até em Deus, porque por que aquilo estava acontecendo comigo? Eu não conseguia entender, eu não conseguia acreditar, porque eu, uma pessoa que sempre fui religiosa, não estava ativamente participando da igreja, mas eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, que sempre li muito a Bíblia, conheço alguma coisa da Bíblia, e num certo momento eu me vi totalmente desamparado. Eu me vi sozinho, sem ninguém, e a única coisa que eu pedia era para que o próprio Deus, a qual eu tinha desacreditado, que ele me levasse embora daqui. Vocês sabem, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês sabem o que aconteceu. A luta depressiva, a luta contra a depressão, ela é uma luta diária. Eu continuo tomando medicamentos, eu tinha parado de tomar medicamentos, eu entrei numa nova crise, a qual eu tentei uma nova tentativa de suicídio e precisei voltar a tomar medicamentos, tal. E aí, uma coisa que me ajudou bastante foi uma das lives que eu assisti do Pastor Paulo, onde ele dizia o que a gente quer para a nossa vida. Que a gente vai ser uma pedra bruta ou a gente vai querer ser uma pedra lapidada. Aí ele citou uma passagem de Davi, que quando Davi foi enfrentar Golias, ele foi eu não lembro o nome do riacho que ele foi. Ele foi no Jordão. Buscar Jordão. E por que ele escolheu o Rio Jordão? Porque lá tinha as pedras que realmente ele precisava, porque tinha todo um fundamento essas pedras, e que eram pedras que ficaram ali na correnteza durante muitos anos, para ela chegar naquele formato preciso de que ele queria. Aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu falei: até quando eu vou querer ser uma pedra bruta? Por que não começar a ser lapidado se eu sou cercado de pessoas maravilhosas? Se Deus ele nos deu o dom da vida, por que não aproveitá-la da melhor maneira possível? Por que não fazer as coisas de acordo com o que ele quer, que é o melhor? E aquela live me despertou.
despertou bastante. E vocês sabem que eu tenho uma vontade muito grande de fazer alguma coisa do lado espiritual. Eu já disse para você, Manuel, para Tassi também, que eu quero que Jesus ele me use. Uhum, eu lembro. Para, sei lá, para o bem, para fazer, para ajudar pessoas, que é o que eu gosto de fazer. Hoje eu estou bem, graças a Deus eu estou muito bem. E eu sempre digo que a gente está vivendo só uma passagem, vivendo hoje o livro de 2 Timóteo, mas logo, logo nós vamos estar em Apocalipse. Por que isso? Porque 2 Timóteo fala todas as coisas que aconteceriam no fim dos tempos. E Apocalipse, no capítulo 21, fala que muito breve ele vai enxugar dos nossos rostos toda lágrima e a gente vai ter uma vida de abundância. E eu acredito que a gente tem que ser usado agora, tem que fazer o melhor nosso agora. Eu coloquei um propósito para mim, na minha vida, e eu quero... Está com medo de novo. Eu quero fazer da minha vida, vou deixar Deus ele agir na minha vida, entendeu? Da maneira como ele quiser, eu quero que ele haja na minha vida. E se for da vontade dele ajudar pessoas, eu quero ajudar, principalmente nessa área que é a depressão, que é da doença, que me use em qualquer situação. Mas eu gostaria muito de ajudar as pessoas nessa situação, porque só quem viveu e quem saiu sabe melhor do que ninguém como fazer isso. Legal. Então, estamos juntos e vamos lá, né? Deixa Deus usar a gente da maneira como ele achar melhor. É isso aí. Eu lembro quando você falou isso e Deus, na verdade, vai te usar. Não, Deus já te usa, viu, meu irmão? Porque eu e a Tassi que frequentamos o grupo com você durante um tempo e vamos voltar, as suas partilhas ajudaram muita gente. Já. E eu tenho certeza que Deus vai usar a sua vida ainda de maneira poderosa, viu, meu irmão? Uma bênção Amém. ter você com a gente aqui, viu? Vejo a hora de te dar um abraço, viu? Também. Só para te. Eu dou esse recado no final, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vou trazer a nossa outra estreante agora, porque eu vi que quando o Ocimar estava falando, ela estava dando umas consentidas com a cabeça, né? Vou chamar a Marise para conversa. Fica à vontade, Marise. Seja bem-vinda. Olá, obrigado. Eu estava ouvindo ele porque eu trabalho com terapia Legal. há 18 anos já e não conheço, não peguei o nome dele no comecinho, do amigo aí que acabou de dar o depoimento, Ocimar. Que seja abraçado nesse momento, né? Porque como terapeuta, eu observo muito que a cada cliente que a gente recebe no consultório, se você não tiver Deus atuando 100%, a gente não faz nada. Amém. É 100% assim, a teoria a gente sabe, a técnica nós aprendemos, mas se Deus não ungir naquela hora, o processo não acontece. E o Ocimar se sinta abraçado agora, já está sendo usado, né, de uma forma muito positiva a favor do mundo e da humanidade, e que ele nunca se deixe de participar e de ser acompanhado pelos aqueles que estão mais amadurecidos, né, no caminho de terapia, no caminho da palavra, porque as oscilações acontecem até para nós, né? Às vezes não tivemos algum problema igual dele. Todos nós estamos suscetíveis a isso. E hoje o que ele relata aí é uma coisa que a gente atende constantemente, desde os jovens, né? As crianças com depressões. Esse momento agora que a gente está atravessando está bem grave essa parte, com crianças com 9, 10 anos já passando por esse processo de depressão, de medicamento pesado. Então fica aí esse olhar de amor, né? Que a gente tem que ter
E você também diz que trabalha com terapia? Sim, eu sou conselheiro em dependência química. Ah, que legal. Eu sou terapeuta de integração crânio-sacral e terapias integrativas. Pena que a pandemia agora nos afasta, né? Senão eu ia ir ver a Suzete e ia conhecer vocês. Ela é uma querida que a gente sempre tem ela por aqui em Descalvado. Então, assim, que esse moço, o Ocimar, ele possa se sentir abraçado mesmo. Ele não precisa estar fazendo muitas coisas para estar ajudando o próximo, né? Porque ele já está sendo um contribuinte aí, só com esse depoimento que ele deu, e que ele se expanda cada vez mais, fazendo esse pouco que ele acha que ele está fazendo. Já é muito para muitos, né? E a gente que está nessa parte de trabalho terapêutico é ter essa sensação mesmo de que se não for Deus, nós não fazemos nada. Ter essa certeza mesmo, né? E eu fiquei muito contente de conhecer o grupo, foi meio de supetão, mas fica um abraço para cada um de vocês. Obrigado. Muito prazeroso conhecê-los, viu? Obrigado, viu, Marisa? E fica à vontade, toda quarta-feira, 9 horas da noite, a gente está aqui, tá? Compartilhando da palavra, hoje aí com a sua presença, né? Então, agradeço aí as suas palavras de apoio, de carinho, eu achei maravilhoso o que você falou. Eu sou conselheiro de dependência química há 9 anos e durante muito tempo não foi Deus que foi o meu referencial. Eu achava que o meu conhecimento e o que eu tinha de entendimento e de ferramenta é que fazia diferença na vida das pessoas. Mas, na verdade, o que eu tenho, se não tiver nas mãos dele para ser usado por ele, no final das contas fica incompleto ou não fica do jeito que tem que ficar. Os nossos dons, se foram dados por ele, tem que ser usados em função dele também. Né? Então, hoje eu entendo isso e vivo isso de maneira profunda na minha vida. Obrigado, viu, Marisa, pelas suas palavras. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. E aí, Brunão? Como é que vai ser? Como é que é essa vida de santidade que a gente tem que ter aí, cara, para quando chegar a hora do casamento a gente tá preparado, meu irmão? Fala, Titi. Boa noite, galera. Queria parabenizar aqui a Tássia pela palavra muito bem colocada, falando sobre a volta do Senhor. O Eli trouxe algo muito importante, colocando Israel, né, como termômetro do mundo. E nós vamos ligando peças, né, peças desse quebra-cabeça, e vemos que, de fato, Jesus ele está às portas. Você pega toda a história bíblica e sempre quando houve um juízo de Deus sobre a terra, o que antecedeu isso? Foi uma grande libertinagem sexual. E nós vemos isso aumentando cada vez mais. E eu costumo dizer, né? Estatisticamente, nós somos 2,3 bilhões de cristãos no planeta Terra. Só que é essa geração de cristão mais sem vergonha que existe no mundo. Meu, quanto tempo era o suficiente para 2,3 bilhões de cristãos trazer a volta do Senhor, manifestar o reino nessa terra? Agora vamos falar, se Deus colocar numa balança aí, numa peneira, acho que não sobra 30, acho que os 300 de Gideão era muito equivalente, 30 ainda é o suficiente para descer a ripa. Então a coisa é muito séria. E nós deixamos isso, né? Nós, eu falo como igreja, não a igreja de 4 paredes, a igreja que tem 2 pernas, acontecer. Fomos omissos durante décadas e o plano, né, de Satanás avançou, principalmente através do marxismo cultural, implantando na cultura, desvinculando toda essa coisa de família, a questão do patriarca. E hoje nós vemos em desenhos, dentro da própria escola, isso sendo desvinculado. Você pode ver um desenho, por exemplo, como a Peppa Pig, é papai bobinho. Você pega o desenho dos Simpsons, a figura paterna é sempre um bobão, um babaca, a família dinossauro e assim por diante. Só que eu gosto de sempre trazer a ciência, né? Vamos trazer neurociência nisso. A mesma trilha neural que tem ligação, quando você fala do seu pai biológico, é a mesma trilha. Isso em teste, está comprovado.
É a mesma trilha que se acende quando você se relaciona com o teu Deus. Então, Satanás ele foi tão astuto, desmanchando, desconstruindo a questão do patriarcado, por quê? Pelo próprio corpo humano, pela própria neurociência, você vai se afastando de Deus. É um assunto que a gente poderia entrar longo aqui, né? Cada vez afastando mais. Há 100 anos atrás, a Terra tinha uma média de 100 mil anos. Qual que é a forma correta? Cada ano, como nós, ficando mais velho. 100.001, 100.002. Só que a cada ano é milhões, daqui a pouco bilhões. Para quê? Para ir afastando cada vez mais o ser humano do Criador. E o ponto interessante, até que a Tássia comentou, fico muito feliz, essa questão de estar nessa busca constante pelo Criador, buscando essa intimidade. Confesso que eu estou nisso também como nunca. Depois que eu tirei toda a questão religiosidade de lado, tenho me aproximado, buscado Deus, colocando em todos os meus caminhos. E nós temos essa obrigação de transbordar sobre a terra. É nós que temos que manifestar esse reino. Quando eu pego e olho, quando Jesus falou que aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e fará ainda maiores, eu me assusto. Eu me assusto, sinceramente. Porque nós vemos a igreja, duas pernas, nós, não fazendo nem no básico do básico, longe daquilo que ele fazia. Quanto mais fazer as obras maiores. E quando nós entendemos, né, a nossa identidade no Criador, nós conseguimos entender que a prosperidade ela é natural. A prosperidade é natural. Só que a escassez é uma resistência. E nós, povo de Deus, parece que amamos essa escassez, não prosperamos onde colocamos a mão. E prosperidade não é relacionada a dinheiro, mas é ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Estava até comendo uma maçã, vou usar como exemplo. Para você entender como que é a terra, prosperidade é natural. Eu consigo contar, né, quantas sementes tem aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5 sementes. Só que eu não consigo falar quantas macieiras, né, ou maçãs tem dentro de cada semente. E nós somos assim. Deus nos fez para prosperidade, para espalharmos o reino na terra. E as coisas elas estão acontecendo. E Deus está levantando uma geração que vai desconstruir toda essa religiosidade omissa que foi construída até hoje. Isso já está acontecendo. E, de fato, eu acredito que essa é a última geração pelos acontecimentos, né? Pelos fatos. Temos que estar ligados nisso e simplesmente fazer. Usar a matéria-prima que já está em nós, que Deus colocou, seja muito ou pouco, vai lá e faz. Só que nós nos prendemos, né? Na maioria das vezes por conta do pecado e aquela questão, né? Mais vergonha dos irmãos, mais vergonha da igreja e acabamos nos omitindo e paralisando o propósito de Deus para nós. Só que quando nós vemos a história também de Davi e Abraão, pega um código muito forte aí também. Porque quando você faz, você vai errar, você é ser humano, na maior das boas intenções de acertar. Só que não tenha essa treta com um erro. É você que se afasta de Deus. Mas pega um código, só não cometa os mesmos erros. Mas vai fazendo, se lança, vai, busca a direção do Espírito Santo, busca sabedoria e começa a fazer. Errou, vai lá, pede perdão. Erra de outra forma, não erra do mesmo jeito, mas continua, avança. Nós temos essa missão aqui nessa terra, né, de transbordo, de transbordar. E tem um versículo que eu fico chocado toda vez que eu leio. Está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, que fala, ao que vencer, deixa eu até pegar aqui para falar certinho, ó. Olha só. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha só Jesus falando, tipo, poxa, eu sou o seu amigo, ao que vencer, você vai sentar no meu trono comigo. Olha só. Então, nós temos que vencer. E vencer é fazer, é transbordar na vida das pessoas com aquilo que você tem de melhor, que já está aí dentro de você. Vamos conquistar, sim. Depois vamos pegar as nossas coroas que conquistarmos aqui na terra e jogar aos pés de Cristo. Porque no céu, toda vez que você vê relacionado à coroa, alguém que tem coroa é alguém que venceu nessa terra. E vai ter um reino. O reino de Deus ele é tomado pela força. A salvação é a graça imerecida de Deus, mas existe um reino. Um dia eu vou trazer um estudo para a gente se aprofundar um pouco nisso. Então, isso é ao vencedor. Então,
não se preocupe com as suas frustrações, seus traumas emocionais, mas vai lá e simplesmente cumpra o chamado de Deus. Você vai ver isso ficar leve quando você começar a ajudar pessoas através do transbordo. Mas sensacional. Era só um comentário breve que eu queria fazer aqui. Amém. Obrigado, meu irmão. Suzete. Suzete vai falar hoje. Eu não. Hoje não. Só ouvindo. Eu amei que a Tassi falou. Tassi, eu namorei e noivei com judeu depois que eu casei, tá? Foi difícil, mas aconteceu. Porque como eu era católica, né? Eu não podia, mas... Quer dizer, não podia não, a família não me aceitava, né? Mas eu namorei, noivei e casei. Legal. Só não fez mais casamento, eu me converti primeiro, tá? Tive que me converter. Mas gostei, viu, Tassi? Parabéns. Obrigado, Suzete. E quanto a essas coisas, eu não gosto de falar essa palavra, mas vou falar, né? Essa desgraça que aconteceu lá no Líbano, né? E eu falo que é morte coletiva, né? Que é morte coletiva, que é o tal negócio, o fim dos tempos está chegando e ninguém acredita. A minha mãe falava, quem viver, verá. E nós já estamos vendo as coisas acontecerem. É isso só que eu tenho que falar hoje. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Fica com Deus. Fechar com você, minha amiga Kátia. E aí? E aí, seu Manuel? Olha, o que o Simar estava falando, eu passei também por isso, deu vontade, porque tipo, não aguentava mais, mas graças a Deus isso já passou. A vontade era de abandonar tudo, sair correndo, me jogar, mas graças a Deus, Deus tocou no meu coração de tanto que eu pedi para Ele. E hoje está fazendo, como que fala, uma reforma na minha vida e na vida do Sérgio também. Que bom. Que legal. Obrigado, viu, pela sua presença, por você estar aqui sempre. Grupo de família, aqui na célula de quarta-feira também. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Amém. Quer falar? Quem quer falar? Suzete? Fala, Suzete. Pode falar. Solta o áudio. Aí, agora sim. Você pode. Então, é sobre a depressão, né? Gente, eu passei por isso. Eu passei por depressão e eu fui auto-internante. Eu fui parar no Itapira. Fiquei 15 dias internada. Assim como eu fui auto-internante, pedi para me internar, eu pedi por socorro e consegui sair. E foi quem que me levantou? Foi Deus, Jesus que me levantou. Aleluia. E o próprio psicólogo mesmo falou, olha, o teu caso era um caso irreversível, você teve muita fé em Deus. Eu saía daqui de casa de madrugada para trabalhar, eu entrava às 8, eu saía de casa às 4 horas, e eu ia orando daqui até lá no meu serviço, lá no hospital, o Salmo 91. E eu nunca tinha lido Bíblia, pois eu ia orando daqui de casa até lá o Salmo 91, de cor e sorteado. Se você pedir para mim ler hoje de cor e sorteado, eu não sei. Como eu aprendi, não sei. E eu ia, o pessoal falava, o que você está fazendo aqui 1h10 no hospital? Eu falei, vim trabalhar. E o pessoal ficava abismado, porque eu entrava às 8, eu saía de casa às 4 horas da manhã, e só rezando o Salmo 91. O meu psicólogo disse assim, foi muita fé em Deus, porque o seu caso é irreversível. Foi assim uma coisa que... é só fé em Deus mesmo para cuidar. Mas para Jesus nada é irreversível, nada é impossível, né? Nada é impossível.
Eli, manda bala, Eli. Ó, começou. Fazia tempo que não acontecia isso. Ó. Vamos lá, manda, porque eu também tenho mais coisa para falar aqui. Ele vai trazer a mensagem semana que vem, hein? Eu ia sugerir isso, mas deixa para o final. Não, eu tô intimando, tô sugerindo, não. Eu vou ensinar e você vai ter 3 semanas ou 1 mês para despregar aquilo que eu ensinei errado. Diga, meu querido. Eu fiquei surpreso pelo que o Ocimar falou, porque eu também vim de um quadro recuperativo. Eu fui drogadito por 6 anos, dos 15 ao 21, e nesse período de loucura, nóia, essas coisas, acho que o Bruno não sei se lembra desse meu testemunho. Eu tentei suicídio também nesse período. A minha conversão, aí eu posso contar para a semana que vem, tá? A minha conversão assim foi uma coisa, hoje tem uma palavra chamada surreal. Quando a gente conta, você trabalha com internação, enfim, pessoas que são dependentes químicas, existe um processo. Você falou uma coisa interessante que eu achei muito importante. Existe a cura do corpo, mente, físico, como também existe a cura da alma. Então, as sequelas ficam e se Deus não faz a obra completa, a pessoa se cura do físico, mas a alma ela vem trazendo as sequelas. E nesse período que começou a pandemia, eu tratei de uma depressão muito profunda, há uns 15 anos atrás. E nesse período de depressão, empresa parada, sabe, eu sempre conto aqui, ó, no interior, eu não sei de onde vocês são, mas tem uma frase que eu aprendi aqui no interior, porque eu era da capital. Assim, sabe aquela história, é tão triste, mas é tão triste, você conta para o carroceiro, quem chora é o burro de tão triste que é? Então, era essa minha história. E acabou acontecendo que nesse período de quarentena, alguns quadros depressivos começaram a se manifestar. E eu tenho um grupo de que eu fui pastor de uma turma de adolescentes, hoje são jovens, têm família, casados, e existem terapeutas, psicólogos, então a gente criou um grupo para se autoajudar. Então, tudo isso, sabe, é uma forma. Como o Ocimar falando, eu pude assim, personalizar e visibilizar o sofrimento. O que a Kátia também falou, de estar também passando por um quadro assim, o que a Marise falou, você entende? Na questão de cuidado. Se esse grupo existe para isso, gente, Jesus pode voltar hoje, mas não pode voltar hoje porque tem muita gente para entrar nesse grupo. É assim que eu vejo o apelo. Sabe, isso aqui é muito bom, parece a passagem, né? Olha, vamos fazer 3 cabanas aqui, é muito bom. Não, a gente precisa de mais gente, que mais gente precisa ser tratado, precisa ouvir, ver o sorriso, ver o abraço, mesmo que seja virtual. E não sei quem falou aí, que eu já até me perdi, meu pai falava, que meu pai é pastor, meu pai falava assim, Deus é bom, o diabo é ruim. Tem crente que é mais ou menos. Foi o Bruno que falou. Nós estamos aí os 300 que sobram porque tem uma categoria de 2 bilhões que não está... Eu falo assim, que o evangelho ele está, sabe, coberto no mundo inteiro. Mas a profundidade desse evangelho, vamos colocar como se fosse um asfalto. Para aguentar máquinas, caminhões, passar um monte de estrutura em cima, o asfalto tem que ser bem consistente. Nós temos o evangelho que abrange o mundo inteiro, mas a consistência dele é muito rasa, superficial. Então, eu e você, nossa, é o apelo, nós precisamos ser profundos. E isso aqui é uma forma de profundidade. Obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Vou desmutar a Tassi, vou fazer uma pequena observação final aqui. Na segunda-feira, né, a gente foi na clínica de recuperação, fazendo trabalho de evangelização que a gente faz com o Projeto Mente Limpa. E lá eu citei as dispensações, né? E quando o Bruno falou sobre marxismo cultural, que uma das coisas é quebrar a família de maneira tradicional ou patriarcado, a quarta dispensação é a dispensação da promessa ou a dispensação do patriarcal, né? Que é a era de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Até que chega a dispensação da lei, que começa com Moisés. Hoje nós estamos na última,
A gente está na dispensação da graça, na penúltima, né? Porque a última está por vir. Então, a dispensação, o tempo que a gente está vivendo hoje, que é a era da graça estabelecida por Jesus, pela cruz de Jesus, é a que mais está durando em tempo cronológico, né? Mas que, como o Eli falou no começo, né? Ele já, quantas pessoas falam, né, e ouviram, ele falou aí há 57 anos Jesus está voltando e não voltou. Ele está voltando, não tem dúvida nenhuma disso. E como uma das passagens que a Tassi falou, vai ser como a chegada de um ladrão. Quem não tiver preparado vai ser pego de surpresa, como as 5 noivas insensatas que não levaram o azeite e ficaram no escuro, né, e perderam o casamento. Então, queria acrescentar essa última parábola, só esse pedacinho, né, sobre as noivas, que a gente tem azeite nas nossas lamparinas, que a nossa fé seja uma fé que não se apague, que esse fogo do Espírito Santo que queima dentro de nós se mantenha aceso, muito mais do que para que nós continuemos sendo luz do mundo, mas para que a gente ilumine. Eu adorei o que você falou, Eli, para que a gente ilumine tantas e tantas e tantas pessoas que ainda carecem de luz, que ainda carecem de conhecer o Evangelho, que ainda precisam ser tocadas pelo amor de Jesus e que precisam ser acolhidas e que precisam ser apresentadas à cruz, né? E aquilo que ele nos ofereceu de graça e de forma imerecida, né? Então, isso foi uma coisa que a Tassi falou na segunda-feira para mim. Ela falou, nossa, que a vontade dela era que Jesus voltasse hoje. A minha vontade é meio parecida com a sua, Eli, de que eu acredito que tem tanta gente que precisa ainda ser transformada e precisa conhecer e precisa ser evangelizada, e isso é um trabalho nosso, através do Espírito Santo, lógico, mas o Espírito Santo precisa de homens, ele levanta homens, Deus, ele levanta homens para fazer isso. Não que eu não tenha pressa, se ele voltar hoje, glória a Deus, né? Mas a minha vontade de viver o ID é tão grande que é mais ou menos isso que você falou. Mas queria que você terminasse, Tassi. Obrigado pela sua palavra. Realmente, você citou algumas passagens que eu nem conhecia. É maravilhosa, né? Essa caminhada aí que a gente tem que viver para buscar ser essa noiva e estar preparado para a volta do noivo, para quando o casamento acontecer, cada um de nós esteja presente nele, né? Eu quero só falar mais 3 coisinhas só. Manda bala. Nesse que você disse que eu falei segundo, eu acho que eu acabei me expressando diferente. Eu pensei de uma forma, falei de outra. Quando eu falei, não é que eu queria que Jesus voltasse hoje, mas que hoje o meu anseio pela volta dele é mais real do que outrora, porque antigamente eu ansiava mais pelas coisas da terra, pela volta da minha filha, pelo nosso casamento, mas hoje meu coração ansia mais pela volta de Cristo. Mas é lógico dele, e ele, quantas mais pessoas se salva, né? E para isso que nós estamos aqui, né, Will? Uma outra coisa que eu queria também citar, que o pastor falou na igreja, na sexta-feira, que eu achei assim, sempre gostei muito e achei muito importante, na questão da oração, né? Porque a gente pode estar com a cara metida nos livros, na Bíblia, lendo, estudando, e isso não vai incomodar o inferno, né? Mas a partir do momento que nós colocarmos nosso joelho no chão e conversar com Deus, isso vai incomodar o inferno. Então, que nós realmente possamos buscar, aprender a conhecer a palavra de Deus, mas que nós não paralisamos nisso somente. Nós temos que manter um relacionamento, porque como que o noivo e a noiva vão se unir, na verdade, ele nos conhece, mas nós temos que conhecer ele também. Então, tem que ter um diálogo
e temos que estar na quarta camada, quarta dimensão, que nem o pastor falou, falar tanto com Deus, não de nós, mas de tudo, ao ponto de Deus falar conosco. E outra coisa que eu queria frisar, que o Bruno falou de Apocalipse, quando fala, né, de sentar no trono. A minha linguagem do amor é tão toque que eu fico me imaginando, eu não quero nem sentar no trono do Senhor. Eu quero fazer que nem Maria, a irmã de Lázaro. Eu quero ficar ali só nos pés dele, sabe? Deitar minha cabecinha no colo dele, igual aquela canção que eu mandei para algumas pessoas. Deitar minha cabeça no colo dele, poder abraçá-lo, poder sentir o toque dele. É isso que, que a minha alma anseia hoje. Pela presença, pelo toque, de estar nos pés dele, sabe? Derramado, coração quebrantado, um espírito contrito. E é o meu desejo para todos também, né? Amém. Porque, para mim, isso é ansiar pela volta do noivo, é querer ter a presença, é querer sentir o cheiro, é querer sentir o toque, é poder conversar, perguntar, sabe? Então, isso tudo é muito maravilhoso. E como de costume, né, desde o início, né, Bruno? A pessoa que traz a palavra, depois escolhe uma pessoa que vai trazer a palavra na próxima semana. O Manuel já falou, você falou, e é a pessoa que realmente eu ia escolher, que é o pastor Eli, para estar trazendo a palavra para a gente na semana que vem. Então, meu querido, vou passar, pode desmudar aí. Vou te situar. Você viu mais ou menos assim, como que funciona? Mais ou menos quem ministra mais ou menos uma meia hora, se precisar um pouquinho a mais. Fica à vontade para escolher ou um tema, ou uma passagem, ou um versículo, ou vários, né? Como a Tassi trouxe hoje. O que Deus tocar no seu coração, tá? Fica à vontade. Se você, depois, se o Bruno, não sei se você está no grupo da célula, quiser passar o seu telefone para mim, aí se você tiver, por exemplo, versículos como a Tassi passou, você manda para mim e aí eu preparo para ir jogando na tela, conforme você for ministrando. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção, meu irmão. Aceita o convite? Então, já que é por ordem, se eu vou indicar alguém, Maris, já você tem 2 semanas para se preparar, hein? Eu sou o calouro do grupo. Você é a outra caloura. Então, ó, jogando a bola já para dar. Ó, tô te dando spoiler, hein? Ó, você tem que, ó, agradecer, orar por você e por. Olha, muito obrigado. Falando sério, eu agradeço de coração, é um privilégio para mim poder ministrar. Legal. E toda essa esfera que tem nos envolvido, esse assunto foi pertinente aos acontecimentos. Muita gente tem perguntado, convide gente, mesmo que seja só para... Gente, vamos conversar. Essas pessoas vão serem atraídas, tá bom? Para mim, eu agradeço. Eu estava só apreensivo se existe tema, porque minha vida é muito complicada, mas eu estou feliz aí por poder participar e ajudar o grupo, sim. Pode contar. Legal. E aí, ô Marquinho, a Alice permite que você apareça para a gente tirar a nossa foto aqui? Aê, meu querido. Vamos todo mundo aí fazer uma pose. Vamos lá. 1, 2, 3. Legal. E eu vou pedir... Calma aí, deixa eu falar mais, pô. Eu vou pedir para você fazer a oração para encerrar. Legal, então já falo o que você tem que falar e já termina com a oração. Termina logo que tem Palmeiras e Corinthians, rapaz. Vou fazer vigília hoje. Ai. Fala, meu querido. Não, mas é isso aí. Busquem a presença de Deus com intensidade. Peça por essa sabedoria e mergulhe mesmo. Busque, acredite mais em você. Deus acredita em você. Eu acredito em você. Pra você ter uma ideia, até o diabo acredita em você. Senão não ficava te perturbando o tempo todo. Ative sua identidade em Deus e busque essa presença que você vai ver, que você vai começar a fazer nessa geração aqui. Amém. Fechou? Vamos orar? Oremos.
Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, por esses momentos que estivemos aqui em comunhão, por ouvir da sua palavra. Que essa palavra, Senhor, essa semente que foi plantada, ela germine em nosso coração e que possa frutificar, que possamos transbordar desse amor na vida do próximo, na vida das pessoas, para que de fato possamos manifestar o teu reino aqui nessa terra. Que o Senhor fale com cada um de nós nessa noite, ao longo da semana. Que cada pessoa aqui, Pai, venha ter uma noite de sono maravilhosa, como nunca teve até então. Que o Senhor possa, no coração de cada pessoa, gerar, Senhor, essa palavra para que o transbordo ele aconteça. Em nome do Senhor Jesus, abençoe os familiares de cada um que está aqui, nos livrando, nos protegendo, nos guardando. No nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí. Obrigado a presença de todos. Obrigado, em especial, a presença aí da Marise e do Eli, né, os estreantes, do Ocimar aí por estar mais uma semana aqui com a gente. A Suzete, a Kátia, o Bruno, principalmente a Tassi que nos agraciou com a ministração dela hoje e que o Espírito Santo de Deus continue conduzindo nossos caminhos aí e fortalecendo nossas vidas. Então, Deus abençoe, meus irmãos. Amém, boa noite. Convida Fiquem com mais Deus. um para a semana que vem. Cada um tem que trazer mais um. Quem tenta não consegue. Cada um traz mais um aqui. Beleza. Tá bom. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.